Oi gente, tudo bem por aí? Eu sou Diego Heller, terapeuta, especialista em relacionamento amoroso e tô aqui no meu momento da caminhada, resolvi gravar um vídeo pra você. Eu não tenho onde apoiar o meu celular, então ele vai ficar tremendo mesmo, já peço desculpas. Eu vou dar uma tremida aqui no vídeo, porque eu tô segurando o meu celular e eu resolvi fazer esse vídeo aqui pra te ajudar a destravar a sua vida amorosa. E por isso eu vou trazer um conteúdo bem interessante no meu ponto de vista, que pode contribuir com o seu processo de desbloquear as suas relações. Então fica até o fim, porque eu tenho certeza que esse vídeo aqui vai te ajudar muito a virar algumas chaves aí na sua cabeça. Nesse vídeo eu quero te explicar o que acontece quando você está com a vida amorosa travada e por que às vezes demora tanto tempo para você conseguir destravar a sua vida amorosa. No entanto, quando você entende o que eu vou te explicar no vídeo de hoje, você consegue fazer esse processo de destravar sua vida amorosa de forma muito mais rápida. Então eu já vou começar esse vídeo dando um exemplo pessoal de uma questão na minha vida, para que a gente possa fazer uma comparação dessa questão que eu vou compartilhar com você hoje e a sua vida amorosa, tá bom? Então fica ligadinho aqui que vai ficar bem claro o conteúdo do vídeo de hoje. Então assim, gente, eu quero te falar um pouco sobre regulação energética ou regulação emocional. E para isso eu preciso te trazer um exemplo pessoal da minha vida, que é o seguinte. Eu sempre fui uma pessoa que gostava e gosta ainda muito de estudar, sempre gostei bastante de estudar, só que eu era muito tímido. Eu tinha muita vergonha. Então, por exemplo, eu tinha um pouco de vergonha de apresentar trabalho, eu tinha um pouco de vergonha de falar. Eu até falava, até apresentava, mas eu tinha um pouco de vergonha, eu me sentia um pouco inseguro. Então, eu achava difícil me comunicar, eu achava difícil falar, eu achava difícil apresentar um trabalho, eu achava difícil dar um curso, eu achava difícil dar uma palestra, certo? Então eu estava regulado energeticamente ou emocionalmente para achar que isso era difícil. As minhas crenças faziam com que eu achasse, acreditasse que falar em público era algo difícil. Eu estava regulado emocionalmente para essa dificuldade, para sempre achar isso difícil. Só que aí, coisas foram acontecendo na minha vida e eu fui virando essa chave. Ou seja, eu fui saindo dessa regulação emocional, energética, onde eu acreditava que falar em público era difícil, e eu fui começando a virar a chave e acreditar que isso não era tão difícil assim, que isso era fácil. Então eu quero te explicar um pouquinho desse processo, porque você vai conseguir destravar a sua vida amorosa entendendo como funciona essa questão da regulação energética ou emocional, ou o nome que faça mais sentido para você, ou a regulação das suas crenças, tá bom? Então é o seguinte, eu fui regulando essa questão de esse ajuste, é como se fosse o volume de uma rádio. Aqui vai fazer bastante barulho porque eu estou no meio da natureza, das árvores, que tem bastante vento hoje. É como se fosse o volume de uma rádio. Você regula, né? Aqui está o botãozinho da rádio, você regula para o volume mais baixo ou você aumenta o volume da rádio, você regula o volume para que ele fique mais alto, para que você ouça mais o volume da rádio. Então você regula para baixo ou você regula para cima. Com a nossa energia, com as nossas crenças, com as nossas emoções, funciona de uma forma parecida. Você pode estar regulada, o seu volume ele pode estar regulado para algo mais negativo, mais limitante, então é muito difícil me relacionar, é muito difícil falar em público, eu sou muito tímida, eu sou muito envergonhada, eu não consigo me expressar. Você pode estar regulada nesse sentido mais limitado, só que você também tem a mesma possibilidade de se regular
para algo mais expansivo, para algo maior, para algo mais amplo, para algo que te potencializa, tudo bem? Então foi isso que foi acontecendo na minha vida. Eu estava num volume muito negativo, onde eu não me considerava bom, onde eu tinha muito medo, muita vergonha de falar em público, e no decorrer da minha trajetória, da minha jornada de vida, eu fui me regulando para me sentir mais seguro, mais confiante para falar em público, para ofertar cursos, para dar palestras. Então, se eu pensar assim, ó, há 5 anos atrás, se alguém me convidasse para dar uma palestra, talvez eu negaria, talvez eu morreria de vergonha, de medo, não sou bom o suficiente, talvez eu não iria. Hoje, quando alguém me convida para uma palestra, eu fico feliz da vida, eu dou pulo de alegria, porque é uma coisa que eu estou completamente regulado emocionalmente, energeticamente, para me colocar naquela situação. Eu me sinto confiante para falar em público, entende? Só que nesse vídeo eu quero te levar para o mesmo lugar de confiança, só que para a sua vida amorosa. E aí eu preciso te falar que você começa a se regular emocionalmente, energeticamente, ou seja, sair do volume muito baixo, muito limitado, para um volume mais alto na sua vida amorosa, quando você começa a fazer pequenos ajustes na sua vida. Como, por exemplo, você para de falar que é difícil se relacionar. Quando você muda o que você fala e quando você muda o que você pensa. Porque o que você fala e o que você pensa também é uma forma de autorregulação. Você está se regulando, você está mexendo no volume da rádio o tempo todo. Por exemplo, quando você fala assim, eu acho muito difícil me relacionar, eu tenho muita dificuldade de me relacionar. Quando você fala isso ou pensa isso, você já está se regulando negativamente. Você está deixando o volume da rádio bem baixinho, ao invés de você ampliar o volume. Então são pequenas atitudes no seu dia a dia que fazem com que você consiga fazer essa regulação energética, que você saia do volume limitado, negativo, para um volume amplo, para um volume positivo. Então eu preciso te falar com toda a honestidade do mundo que são pequenas atitudes diárias, sabe? Não é uma coisa assim do dia para a noite, minha vida amorosa destravou. Não é do dia para a noite. São pequenos ajustes. É você ir lá na rádio e todo dia você aumenta um pouquinho o volume, aumenta mais um pouquinho, aumenta mais um pouquinho. Vai chegar um dia que você vai estar passando ali onde está o seu rádio e você vai ouvir a música. Porque todo dia você aumentou um pouquinho, até que chega esse momento que a sua vida amorosa destravou de fato. Então nesse vídeo eu queria te trazer essa reflexão. Como está a sua regulação emocional para a vida amorosa? Você está fazendo essa autorregulação? Você está ajustando as palavras que saem da sua boca? Saindo daquele lugar de dificuldade, de vida amorosa travada, falando palavras mais positivas. Ao invés de falar que é difícil destravar a vida amorosa, você pode falar que você está no processo. Eu estou destravando a minha vida amorosa, eu estou melhorando as minhas relações, eu estou aprendendo a me relacionar. São pequenos ajustes que você vai fazendo e que fazem toda a diferença. É uma somatória de pequenas ações que transformam as suas relações. Então, eu não me tornei, por exemplo, um professor de autoconhecimento, um mentor de relacionamento, um palestrante do dia para a noite. Foi um processo. Um dia eu fui dar um curso de Reiki, morri de medo, morri de vergonha, mas fui, sabe assim? Fui, me regulei um pouquinho. Depois de uns meses fui lá e falei sobre, guiei uma meditação de constelação familiar num grupo de professores. Fui morrendo de vergonha? Fui, mas consegui. No outro dia me convidaram, depois de meses, para uma palestra. Agora eu já estou um pouquinho mais seguro, já estou entendendo, já sei pegar no microfone, já consigo me relacionar bem ali com a tecnologia, acho que vai dar tudo certo. No outro dia eu já estou dando pulo de alegria quando estão me convidando para falar sobre autoconhecimento. No outro dia eu estou fazendo uma live, no outro dia eu já estou num podcast. Então eu vou me regulando, assim aconteceu comigo, assim também é com você. É um processo de regulação, só que esse processo de regulação ele é diário.
Se todo dia você bate na tecla que é difícil, que não é pra você, que os homens não prestam, que você tá repetindo padrão familiar, que isso, que aquilo, quando todo dia você repete, bate na mesma tecla, você não tá se regulando positivamente, você tá se mantendo presa, tá bom? Então esse vídeo é uma reflexão, veja se faz sentido, se ficar qualquer dúvida ou se você tiver qualquer feedback, coloca aqui nos comentários e nós vamos interagindo, tá bom? Então deixe seu comentário e lembra de curtir esse vídeo, que isso é muito importante para mim. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.